o roteiro de aula, vocês lembram, né? Então, consiste em construir e interpretar o gráfico agora, já que a gente já abordou esses outros 3 itens no primeiro vídeo. E no final, eu vou deixar para vocês aqui, vou explicar, na verdade, essa tarefa que eu estou deixando para vocês. Vamos lá, então. A gente terminou a primeira parte, né, o nosso primeiro vídeo aula desse assunto da representação gráfica, resolvendo, né, esse desafio aqui e obtendo essa tabela. Vocês lembram, né? Então, agora, a partir dessa tabela, a gente vai construir esse gráfico, tá certo? E, ao invés de eu explicar para vocês esse gráfico que já está pronto aqui nesse slide, eu vou alterar aqui a tela para um programa onde eu consiga desenhar, né, esse gráfico junto com vocês aqui. A intenção é que eu possa ir construindo esse gráfico passo a passo para que vocês possam acompanhar daí de casa, tá bom? Certo? Aqui estamos então, percebam que eu trouxe para essa área de desenho aqui aquela tabela. Que informações que a gente vai usar para construir a tabela então? A gente queria construir um gráfico que represente a variação da resistência em função do comprimento. Então, são esses os dados que a gente vai utilizar, né? Então, os nossos pares ordenados, né? Os números que a gente precisa para o eixo X e Y, né? O eixo horizontal e vertical do nosso gráfico, são os valores de resistência e os valores de comprimento. Então, tá. Vamos pegar aqui, então, o primeiro par ordenado seria L igual a 2 e R igual a 1,46. Então, nosso primeiro ponto do gráfico vai ser 2 para L e 1,46 para R. Depois, o nosso segundo ponto do gráfico vai ser 4 e 2,93, certo? Esse vai ser o nosso segundo par ordenado, ok? Terceiro par ordenado, então, 6 e 4,4. Terceiro ponto, 6 para L, 4,4 para o valor da resistência. O quarto ponto nosso aqui, pessoal, par ordenado, né, é o 8 e o 5,86. Então, vamos lá. 8 e 5,86. E o último par de informações que a gente tem aqui é o 10 e o 7,33, certo? Que a gente vai chamar de ponto 5. Perfeito? Então tá. A gente quer construir o gráfico de variação da resistência em função do comprimento. Então a gente vai precisar de duas retas. Uma para representar o nosso eixo horizontal, aqui, ó, que eu estou traçando agora. E uma outra para representar o nosso eixo vertical. Ótimo. Construímos as duas retas, eu já deixei o nomezinho aqui, né? O nosso X, nosso eixo horizontal é o comprimento e o vertical é a resistência, né? Então agora a gente tem que alocar, né? Colocar esses números em cima dessas linhas, né? Percebam, qual é o maior valor de L da minha tabela? É 10. Concordam comigo? Então eu vou dividir essa minha linha aqui, ó, em 10 partes, certo? Vou criar, na verdade, vou criar as escalas. Eu poderia ir fazendo de 1 em 1 ou de 2 em 2, percebam. Vou colocar um tracinho aqui. Depois, pulo 2 espaços, mais um. Mais um.
mais um, 8. E agora o 10. Deixa eu arrumar aqui que esse ficou para baixo, esse também. Pronto. Agora vamos colocar o valor desses tracinhos aqui, né? Os valores desse eixo. O primeiro valor é 2 metros, né? Então, vou colocar 2 aqui. Pessoal, percebam o seguinte, né? Esse ponto aqui, ó, é a origem do meu gráfico. Seria a coordenada 0, 0, certo? Eu não necessariamente preciso fazer o risquinho de número 1 aqui, né? Eu posso ir pulando de 2 em 2. Não sei se vocês tinham entendido, mas é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Agora eu vou colocar o número 4 aqui. Aí o número 6. Número 8. E o 10. Então agora aqui a gente tem todos os valores dessa tabela aqui, né? Para L, direitinho posicionados sobre o eixo horizontal que corresponde a L, tá vendo? São os termos em azul aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Agora os elementos aqui, os números, né, que representam os valores da resistência, nós temos que observar o seguinte, não são números inteiros, né, são números fracionários, 1,46, 2,93. Então a gente vai passar muito trabalho para poder acertar essa divisão desse eixo aqui, né, dessa linha vertical, com essas casas decimais. Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir isso daqui com passos iguais de 1 em 1 ponto, né, de espaçamento, e depois a gente posiciona esses valores fracionários devidamente no local que a gente achar apropriado aqui dentro dessa escala, tá certo? Vamos lá. Acompanhem comigo aqui, ó. 1. Meu maior valor é 7,33, certo? Então, vamos lá. 2. Deixa eu apagar aqui e pegar. Ctrl C. 2. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou copiar todos esses e colar aqui, ó. Então agora se eu quisesse analisar aqui, a gente tem uma escala graduada que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8, né? E a gente precisa do maior número 7,33, então vai caber dentro desse espaço. Concordam? Então vamos lá, vamos colocar a numeração aqui. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, deu uma paradinha e já completei todo o eixo de uma vez para o nosso vídeo não ficar extenso demais, né? Então, agora aqui a gente tem nossas 8 divisões, né? E a gente consegue, então, agora enquadrar esses números que vão de 1,46 até 7,33. Então, onde é que estaria o nosso número 1,46 aqui nesse gráfico? Ele vai estar aqui, né? Entre 1 e 2,
certo? Vou fazer em vermelho aqui, ó, um tracinho. E vou escrever aqui, ó. Deixa eu botar aqui um tracinho em vermelho. E vou colocar aqui o número 1,46. Espera aí que ficou gigante. É isso aí. Também em vermelho. Perfeito? Então, 1,46. Agora o próximo número que a gente tem aqui, ó, na nossa tabela, né? 2,93. Estão vendo? 2,93 vai ser onde? Quase encostando no 3, né? Depois, 4,4 vai estar entre 4 e 5. Depois, 5,86 vai estar aqui, né? Mais próximo do 6. E assim por diante. Vamos posicionar tudo aqui então, pessoal. É isso aí, ó. Posicionamos todos os números, né, do eixo Y, que corresponde a R, em cima dessa reta. Agora basta a gente criar a intersecção desses pontos. Como que a gente faz isso então? Eu posso puxar uma linha do 2 até essa linha encontrar o 1,46. Da onde que saiu esses números mesmo? 2 e 1,46? Do primeiro par ordenado, ó, 2 e 1,46. Percebam. O ponto de união deles, então, vou fazer com a linha tracejada, é este. Certo? E esse aqui é o nosso primeiro ponto, P1. E para posicionar os outros, basta então a gente traçar uma linha do número 4 aqui do eixo do comprimento até encontrar o 2,93 e o cruzamento deles vai ser o ponto de número 2. Vamos lá. Certo? Então agora a gente fez a projeção aqui de todos os pontos, né, de todos os pares ordenados. Espero que vocês tenham entendido, né? Ó, o 10 vai encontrar o 7,33, certo? Então agora só vamos colocar o nome de cada um desses pontinhos aqui, né? P1, P2, P3, P4, P5. E a gente está com o nosso gráfico pronto. Poderíamos ainda desenhar uma reta aqui, ó, que faz a intersecção desses pontos, para nos mostrar justamente que está havendo uma progressão aqui, né? À medida que o comprimento aumenta, o valor da resistência também aumenta. É isso que esse gráfico tem mostrado para a gente, certo? Vamos voltar lá para os nossos slides, então. Então, retornando aqui para o nosso slide, né, pessoal? O gráfico construído. E a interpretação desse gráfico agora seria qual, pessoal? A gente observar no gráfico, né? Observando o gráfico, é possível a gente perceber que quando o comprimento aumenta, a resistência também aumenta, certo? É claro isso no gráfico, né? E com isso a gente conclui que o valor da resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Por quê? Se aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Por isso, diretamente proporcional. Tá certo?